E aí, beleza? Eu sou Eric Wendel e o vídeo de hoje é uma super videoaula sobre como escalar automações web usando Child Processes e o Puppeteer no Node.js. Da série Node.js não é para isso, vamos usar a melhor prática possível para renderizar HTML e transformar em PDF a partir de uma base de dados de forma escalável usando clusterização. Ao final desse vídeo, você será capaz de automatizar requisições web usando técnicas avançadas no Node.js, como Child Processes. Nós vamos construir um projeto que lê informações de um JSON e para cada item do JSON, ele vai num site específico, ele renderiza um HTML e para cada item ele vai gerar um PDF. E ao final de tudo isso, nós vamos refatorar esse código para transformar num código escalável usando técnicas de clusterização. Para você que é novo aqui no canal, eu te convido a dar uma olhada lá no meu LinkedIn. Todo dia eu publico um texto sobre conteúdos sobre arquitetura de software, Node.js, desde o básico até o nível mais avançado. Então me adiciona lá para ficar por dentro de todo esse conteúdo. Ah, e tem também nosso canal do Telegram, que está aqui na descrição, se você quiser participar das enquetes e receber todo o conteúdo em primeira mão. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, para ficar por dentro de todo o vídeo novo que a gente publica aqui também. Ah, pô, e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos para a gente alcançar o maior número de pessoas possíveis. Lembrando que essa aula não é uma aula conceitual, eu vou focar o máximo na prática para te mostrar como tudo isso funciona. Para você que nunca ouviu falar sobre o Puppeteer é uma ferramenta muito usada por aí para automatizar requisições web. Então você consegue tirar print de tela, você consegue navegar como um usuário, consegue exportar como PDF, além de simular qualquer coisa que um usuário comum pode fazer. Só que pouca gente sabe que escalar uma aplicação desse tipo não é só rodar um for e ir requisitando dado a dado. Vamos pensar um pouquinho, se você precisar rodar 1000 itens de uma lista, você vai ter que aguardar aí pelo menos 5 segundos para cada um dos requests terminarem. Então 1000 itens a 5 segundos dá mais ou menos 83 minutos. Bom, eu imagino que você não quer esperar horas para o seu processamento terminar, certo? E aí que entra a primeira técnica que eu quero te mostrar. Ao invés de rodar item a item, você pode agendar novas instâncias da sua aplicação usando processos filhos, ou os famosos Child Processes em inglês. Se você trabalha com Node.js um tempo, você provavelmente já deve ter ouvido das Worker Threads, recentemente lançadas. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas imagina que os Worker Threads e os Child Processes são features bem similares. Eles foram criados para você conseguir rodar tarefas pesadas em outra instância do Node.js sem afetar o processo pai. A diferença é que as Worker Threads são usadas para trabalhar com CPU intensivo e os Child Processes para trabalhar com I/O. Como de costume, eu vou te mostrar a teoria da parada na prática. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que eu ficar só repetindo o que a documentação do Node.js já diz. Então antes da gente começar, eu criei um projeto lá no GitHub para gerar cartões de visita de forma dinâmica. Então você vai passar uma URL, você vai passar uma query string, e aí de acordo com o cliente que você passar o nome, algumas informações dele, ele vai gerar um cartão diferente. Vamos dar uma olhada como isso está funcionando. Lá no GitHub você vai ter essa URL e vamos ver o que acontece se a gente abrir essa URL aqui. Eu abri aqui e olha que legal, ele gerou para mim o meu cartão de visita, mas não tem informação nenhuma, essas aqui são as informações padrões. Eu vou pegar essa query string que tem aqui de exemplo e vou colar na URL, então coloca lá interrogação e cola. Colei, pode ver que mudou o nome ali, mudou para Zezinho, Node.js. E se a gente trocar o nome, vamos ver o que acontece. Vou colocar aqui um tese. E aí ele já mudou de novo. Então beleza, qual que é o nosso objetivo? É gerar vários cartões de visita, vários PDFs diferentes, de acordo com o cliente que chegar. Eu vou já copiar esse JSON que ele deixou aqui de exemplo, e eu vou te mostrar de onde que veio esse template, né? Porque esse template eu não sou front-end, né? Eu fui lá no CodePen e achei lá. Então se você quiser dar uma olhada no fonte, deixa o start também no projeto deles, que dá para trabalhar. Então, como a gente sempre faz, eu vou iniciar um projeto do zero para a gente instalar todas as dependências juntas no nosso projeto. Primeiro de tudo, cria uma pasta resources e vamos colar aquele nosso dado que estava lá no GitHub dentro de um array. E aqui eu vou simular vários usuários. Então o que eu vou fazer? Eu vou replicar ele aqui e eu vou trocar esses nomes, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui para Xuxa da Silva, ela vai ser a Node.js Expert. Vou colocar o e-mail dela aqui
e vou colocar qualquer telefone aqui. Vou colocar também que o website dela vai ser o Xuxa da Silva e ela mora em Los Angeles, na Califórnia. Eu vou replicar de novo e vou colocar agora o Chapolin Colorado. Ele agora vai ser um Node super-herói. Vou colocar aqui o e-mail dele também, que vai ser da NodeBR. Vou colocar um telefone. Vou colocar um website fictício aqui. Vou falar que ele é de Acapulco, né, lá do México, para a gente gerar um cartão de visita para cada um deles. Então beleza, qual que é a nossa ideia? Geramos lá o nosso JSON, e aí em cima de cada um desses JSON a gente tem que transformar a query string para bater naquele site, gerar um cartão de visita e salvar esse cartão de visita em PDF localmente. Beleza, inicializa o projeto com npm init, e aí vamos criar uma pasta src para guardar o nosso projeto. Então eu já vou criar os dois arquivos, que vai ser o index.js e o outro vai ser o worker. Então qual que é a ideia? O index vai ser o processo pai e o worker vai ser os processos filhos. Então ele pode agendar várias execuções em paralelo para bater lá no site para cada um deles. Então vai ficar bem mais sênior de executar isso aqui. Então o que eu vou fazer? Aqui no worker eu vou criar aqui uma função só de esqueleto por enquanto, que ele vai chamar main. Eu vou guardar o process ID, né, que é o PID, para mostrar que são vários processos diferentes. Eu vou colocar aqui que ele pegou a mensagem. E vou fazer com que ele imprima na tela também. Em seguida eu vou deixar o process.once na mensagem. Então qual a nossa ideia? Quando a index agendar uma execução, ele vai agendar uma única vez. Então quando chegar um evento, esse processo já vai morrer depois que ele executou uma única vez. Por isso que eu coloquei o once. Muita gente coloca o ponto on e aí depois ele precisa colocar um process.exit para matar o processo depois. Dessa forma não precisa matar o processo. Ele vai ler uma única vez e aí ele mata em seguida. Beleza, vamos lá para a index agora e vamos começar a criar o esqueleto. Então eu vou primeiro ler o nosso data.json, que é onde estão os arquivos, e eu vou já importar o charge process. Em seguida eu tenho que passar onde que está o módulo que eu quero fazer a cópia dos processos, né? Agendar mais instâncias. Então é o nosso worker que está ali no mesmo diretório. Beleza, eu vou criar uma closure, né? Uma função que auto se executa aqui. E aí eu vou criar um for, então para cada item que eu tiver lá no array, eu vou agendar uma execução, eu vou agendar uma cópia dessa instância. E eu já vou colocar aqui alguns eventos, então toda vez que chegar uma mensagem desse processo filho, eu vou falar que o meu processo pai conseguiu pegar a informação, e toda vez que vier um erro que eu não capturei, ele vai cair aqui também. E aí em seguida eu uso o send para mandar cada um dos itens para um processo diferente. Então eu tenho aqui 3 itens, ele vai agendar 3 processos diferentes na minha máquina. Beleza, aqui no nosso package.json já vou deixar o script certinho, então vou colocar o node source, e agora eu só vou rodar o npm start para ver se está ok. Então olha que bacana, rodou lá 87, 86, 88, mostrou todos os itens e agendou 3 processos diferentes. Então já está ali com o esqueleto que a gente estava pensando. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Vou lá agora instalar o Puppeteer e o UID para a gente trabalhar com a ID depois. Um cuidado muito grande aqui, eu estou usando a versão Node 14.3. Se você estiver usando a versão Node 14.0, o Puppeteer está com um bug ali que ainda não foi resolvido neste tempo que eu estou gravando o vídeo. Então se você olhar ali e tiver algum probleminha, instala a versão 14.3 ou trabalha com a Node.js na versão 10 que você não vai ter problema algum. Beleza, instalei os pacotes, agora eu vou importar esses pacotes. Eu vou importar via um lado o ID para gerar um ID único pra gente e vou importar o Puppeteer aqui também. Em seguida eu vou importar o Query String, que é um módulo nativo do Node.js para transformar o JSON em a Query String para a gente bater lá na URL. Eu vou só mover isso aqui para cima, né, para deixar os módulos que são do Node todos lá em cima. Eu vou criar aqui o base URL e vou copiar aquela URL que está lá no GitHub para a gente poder usar. E eu vou aqui primeiro criar uma função chamada createQueryString_from_object. Então o objetivo é transformar um objeto na query string que a gente precisa. Então eu vou usar o stringify e aí ele recebe algumas informações se a gente for olhar ali. Então ó, o primeiro parâmetro é o objeto, o segundo é o separador, depois é o delimitador deste objeto e depois são as opções de como que ele vai fazer o parse desse objeto.
Então, para facilitar entender o que são esses caras, eu vou criar cada um em uma variável. Então, ó, o separator, o key delimiter e eu vou colocar também as options. Então, a forma com que ele vai fazer o parse para a gente vai ser usando o queryString.unescape. Isso faz com que a queryString não fique com porcentagem, não modifique o encoding da string. Então, beleza, vamos colocar na ordem lá. Coloco o separador, o key delimiter e as options. Em seguida, só retorna a queryString. E vamos testar, vamos ver se está funcionando. Eu vou chamar então o createFromObject, vou passar a message e eu vou colocar aqui que o nosso final URI vai ser a URL base que a gente pegou, coloca o ponto de interrogação, né, para falar que é uma queryString e pega essa queryString que a gente acabou de gerar. E vamos ver se deu certo. Vamos colocar aqui no console.log e ver na nossa tela se funcionou. Então, ó, rodei npm start, ó, ele gerou várias URLs, mas ainda não sei se está certo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos copiar e vou colar lá em cima. Olha, do Chapolin Colorado funcionou. Vou copiar aqui também a string inteira da Xuxa. Aparentemente funcionou também, então tá do jeito que a gente queria. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar agora a nossa próxima função. Essa função vai servir para renderizar o nosso PDF. Então eu vou pegar aqui a URL, né, onde que ele vai ter que bater, e qual que é o nome da pessoa, né, ou o nome do objeto que a gente está trabalhando. Então beleza, vamos importar lá em cima mais um módulo, né? Vou só mover esse queryString para lá para cima para deixar os módulos nativos do Node. Vou chamar o join aqui só para a gente montar o nosso output, para ter certeza que vai ficar na pasta certa. Então eu vou salvar na pasta output, daqui a pouco a gente cria ela, e vou passar o name v1 aí, .pdf. Por que eu estou fazendo isso? Porque se tiver duas pessoas com o mesmo nome, eu garanto que ele vai ter um ID ali que vai ser sempre único e não vai ter problema. Beleza, com isso dá para começar a brincadeira com o Puppeteer. Primeiro eu vou usar o Launch para inicializar um navegador, então ele usa ali o Chromium, né, o motor de renderização do Chrome para trabalhar e instanciar o serviço para a gente. Eu vou iniciar ele com o Headless False para ele mostrar ele abrindo o navegador para a gente. Em seguida eu vou usar o Page ali para abrir mais uma guia nesse navegador e eu vou falar para ele entrar nessa URL que a gente gerou ali com a queryString. Eu vou usar o Network Idle 2 para que ele espere toda a página ser carregada para só então continuar para o próximo passo. E agora a gente chama o PDF. Então, com a tela que estiver na tela, ele vai gerar nesse output, no formato A4, vai ser landscape, né? Vai ser quadradinho, e tem que lembrar de colocar o print background. Então, se você esquecer do print background aqui, pode ser que o fundo não apareça, né? O CSS não renderize direito, então tem que lembrar de deixar. Depois de tudo isso, só mandar fechar o browser e aparentemente é isso. Então eu vou colocar ele no try catch, porque ele é uma função assíncrona. Vou passar aqui o nosso final URI e eu vou falar qual que é o name, né? Que é o name que veio lá do message. Em seguida eu vou falar lá pro processo Py, então eu vou mandar uma mensagem pro processo Py que ou ele deu certo ou ele deu errado. Então se deu errado, ele vai cair lá no onMessage, né? Porque nesse momento a gente está assim manipulando a mensagem, manipulando o erro certo. E eu vou falar que ele vai mandar a stack para dentro dele. Eu vou voltar aqui para o index e eu vou falar para ele pegar somente a posição 0 do nosso data, só para ele processar um para me te mostrar uma coisa. Eu vou rodar o npm start, ele vai abrir o Chromium, mas se você reparar ele já deu problema ali, ó. Ele falou, olha, o PDF não foi implementado para trabalhar com o modo headless, né, com headless false na verdade. Então, se a gente voltar, a gente viu que ele está abrindo o browser, está renderizando ali o certificado conforme a gente queria, mas ele só não mostrou, ele só não imprimiu ali para PDF. Então o que a gente vai fazer? A gente deixa aqui ele olhando todos os dados e eu só vou comentar essa linha do headless false. Por que eu coloquei aqui? Porque você pode descomentar e pode ver como é que ele está olhando o browser, se imprimiu de alguma forma diferente. Então isso aqui eu deixo mais para debug se eu precisar. Então beleza, eu vou fazer o seguinte, né? Eu já vou deixar aqui automático para ele remover a pasta output e em seguida criar ela de novo. Então eu vou usar o mkdir. Se você tiver no Windows, tem que lembrar que é outro comando no Windows, né? Se você não estiver usando WSL ou não estiver usando algum terminal que execute comandos Linux. E aí é só rodar start de novo. Então olha que legal, ele apareceu que ele executou as mensagens. Apareceu que o processo Py conseguiu pegar as mensagens dos processos filhos, né, que estavam rodando na nossa máquina.
E se a gente tentar abrir os PDFs, olha que lindo. Conseguiu renderizar o Chapolin. Se eu clicar aqui, renderizou o Eric e renderizou a Xuxa também. Então, aparentemente está perfeito. Só que agora eu vou te mostrar que nem tudo é tão lindo quanto parece. Vamos tentar fazer um teste. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no data.json, eu vou selecionar esse item e eu vou segurar ele com Shift Alt para baixo. Então eu vou criar várias cópias dele. Então criei aqui pelo menos umas 80 cópias e eu vou tentar rodar. E olha o que vai acontecer. Aparentemente quebrou o processo inteiro e apareceu no meu terminal aqui num log gigantesco que tem muitos arquivos abertos no meu sistema e que o Puppeteer não está conseguindo abrir mais instâncias. Essa é a chave para você escalar suas aplicações, sejam web, seja banco de dados ou seja qualquer serviço externo. Esse problema acontece por quê? Porque eu tenho um processo pai que ele está agendando vários outros processos filhos. Esses processos filhos, eles não estão cacheando conexões, eles só estão criando novas e novas instâncias. E pô, se a gente está usando o Chromium com o Puppeteer, significa que ele tem uma memória limitada, então a gente teria que fazer um controle de concorrência ou usar propriamente dito um cluster, usando cópias, trabalhando com concorrência da forma certa. Mas como a gente está em 2020, a gente não precisa reescrever a roda. Então o que nós vamos fazer para resolver essa parada? A gente vai instalar o Puppeteer Cluster e agora nós vamos refatorar esse código inteiro. Eu vou criar aqui um outro arquivo para não se perder, para mostrar para você as outras funções. E eu vou copiar só essa primeira linha do index. E colei lá. E agora do worker eu copiei tudo e joguei aqui. Então repara, na primeira linha só tem a primeira linha do index. E o resto é tudo do worker. Tá todo mundo agora dentro do nosso Puppeteer Cluster. Agora, onde tinha Puppeteer, a gente vai trocar para Puppeteer Cluster. E eu vou extrair dele somente o cluster. Eu não vou mexer no CarString from Object, porque está funcionando ok. O que a gente precisa mexer é na main e na render. Mas vamos lá para main primeiro. Lá no main, o que eu vou fazer? Dentro do try, eu vou instanciar o cluster. E eu vou falar ali para ele que ele vai trabalhar com a concorrência default, né? Que é a concorrência que já está lá pré-configurada na biblioteca. E eu vou falar que eu posso executar até 10 processos concorrentes. E aí o que a gente vai fazer agora? Olha que legal. Dentro do render não vai existir mais isso. A gente vai falar para que ele vai executar uma task. E agora, para cada item que eu tiver no nosso JSON, eu vou agendar uma tarefa passando um parâmetro diferente para ele. Então eu vou só mover essa informação para baixo. E eu vou fazer o que? Agora eu vou usar o kill para mandar ali a URL e mandar o name para a gente. E aí o que ele vai acontecer? Para cada kill que a gente tiver, né, para cada execução dessa kill, ele vai agendar uma tarefa para ele poder ser executado em paralelo e aí a gente não ter problema com concorrência. Em seguida, antes dele fechar o processo, eu vou fazer um idle nele para ele dar uma esperadinha e depois eu vou falar para ele fechar o nosso cluster depois que ele terminou de executar tudo. Agora no nosso cat ele não vai ter o process send porque a gente não está falando mais com dois processos, a gente tem um único processo. E esse processo que está agendando subprocessos por baixo dos panos, mas isso está fora do nosso controle agora. Então eu vou usar o console.error e vou manter exatamente a mesma estrutura que estava. Beleza, o process.once não vai precisar mais, é só chamar o main lá embaixo. Beleza, com isso, o que eu vou fazer também, né? Eu vou mover onde estava message ali para item e lá no main lá em cima eu mato ele também. E esse console log pode remover também. Então beleza, no nosso render mudou um pouquinho a estratégia agora. Por quê? Porque ele é uma task, né? Então lá na task dele, ele recebe sempre como primeiro parâmetro a instância do Puppeteer e ele recebe um objeto chamado data, que recebe os parâmetros que a gente mandou lá no nosso kill. Então eu salvei e agora eu vou começar a remover algumas linhas aqui. Então eu vou remover esse new page até o nosso launch. E eu já vou a partir do page, porque o page já está vindo ali por parâmetro. Feito isso, eu vou deletar também o nosso browser.close e eu só vou deixar um console.log aqui, falando que o processo acabou e ele para imprimir aonde que está os arquivos que ele acabou de processar. Então agora vai ficar legal. Eu vou copiar o nome do arquivo e aí o que eu vou fazer? Eu vou replicar aqui esse script e aonde estava a index eu vou mudar para Puppeteer Cluster. E eu vou mudar aqui só para cluster também.
Então beleza, vamos ver como isso vai funcionar agora. Vou dar um npm run cluster e olha que diferente que ele está rodando. Olha, ele rodou muito mais rápido aqui na minha máquina e dentro de Output eu já tenho todos os meus itens lá rodando perfeitamente. Então vou abrir esses PDFs para a gente testar se foi ok. Eric ainda funcionou conforme a gente queria, Xuxa da Silva funcionou conforme a gente queria, então as outras aparentemente estão ok também. Bom, se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, eu já peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal para ficar por dentro de conteúdo. Ah, e tem curso gratuito lá no meu site de treinamentos para você que quer chegar no próximo nível. Então vai lá, assiste os próximos vídeos, pega o seu certificado que vai ser bem legal. Eu costumo falar que escalar aplicações é muito mais do que só criar cópias de aplicações. Você viu que os child processes funcionaram lindamente, ele conseguiu ali entregar para a gente o que a gente queria. Criar várias cópias de processo, fazer a comunicação entre um processo e o outro da forma que a gente precisava, só que o Puppeteer travou por não conseguir levantar mais instâncias. E eu te falei, mas eu repito, isso também se aplica a instâncias de banco de dados ou qualquer outro serviço que você estiver trabalhando. Se você vai escalar as suas aplicações, você também precisa ter o cuidado de entender como funciona o cluster do seu banco de dados, do seu storage, do seu cache, para não ter problema na hora de transferência de dados ou até reaproveitar uma conexão entre uma aplicação e outra. Então sempre pense, vai começar a escalar aplicações, pense em clusterização para que esses serviços não se tornem um gargalo para você. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero saber o que você achou desse vídeo, então comenta aqui pra gente também. Não deixa de escrever também a sua sugestão de próximos conteúdos aqui pro canal e compartilhar com seus amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Espero que esse conteúdo tenha sido útil a você. Eu sou o Eric Weng, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.